Olá, meus amigos, muito boa noite. Eu sou o professor Bruno Mendes, professor de Direito Constitucional, e a gente está iniciando aqui mais uma aula do nosso curso, hoje para falar sobre direitos políticos e também partidos políticos. Sem mais delongas, eu vou já iniciar, vou compartilhar com você aqui a tela com o nosso material de apoio, para que você possa ir acompanhando aqui junto comigo, né, na tela, para ficar mais fácil a sua visualização daquilo que é a de mais relevante dentro desses temas, né? Quando a gente fala sobre direitos políticos, o que é importante a gente entender? Que os direitos políticos estão dentro, né, da noção de direitos fundamentais, tá? Eles fazem parte de um conjunto de direitos fundamentais e são direitos, na verdade, ligados aí a uma ideia de soberania popular e também de democracia, né? Lembrando que no Brasil, a Constituição Federal de 88, ela consagrou a ideia de democracia participativa, né? Na medida em que nós temos a possibilidade de atuar de maneira direta, né? Nas escolhas políticas, né? Nas tomadas de decisões políticas, mas também existe a possibilidade de nós participarmos, e essa, na verdade, é a opção mais comum, né? Na história brasileira, de essa participação ocorrer por meio dos representantes. Então, quando nós falamos de direitos políticos, na verdade, a gente está falando aí de um conjunto de prerrogativas que permite ao indivíduo participar realmente das escolhas políticas do seu país, né? Participar das tomadas de decisões do seu país, tanto no âmbito nacional, federal, né, âmbito estadual e âmbito local. E essa participação política, ela se dá, como eu falei, de maneira direta ou por meio de representantes, né? Quando nós escolhemos os nossos representantes para que eles possam atuar na tomada de decisões políticas, na verdade, o que nós temos ali é uma participação do povo também, né? Só que é uma participação por meio de representantes. E aí, relembrando temas que a gente já abordou em encontros anteriores, né? Dentro de uma ideia de poder existente no Estado, a gente sabe que o poder pertence ao povo. E a própria Constituição fala para a gente lá no artigo 1º, parágrafo único, que o poder ele pertence ao povo e esse poder ele é exercido diretamente pelo povo ou por meio dos representantes, né? É uma ideia aí de soberania popular, né, estampada na nossa Constituição, tá? E aí, quando a gente se refere a essa questão da soberania popular, é importante você atentar que o nosso artigo 14, ele traz o princípio da soberania popular e dispõe que essa soberania popular ela pode se manifestar de três formas, né? Por meio de plebiscito, por meio de referendo e também por meio de iniciativa popular. Plebiscito e referendo são duas situações onde o povo manifesta o seu posicionamento, manifesta a sua vontade por meio de voto, né? A população, na verdade, é consultada, né? E por meio de voto se manifesta para saber, para que o Estado possa conhecer a opinião da população sobre um determinado tema. Há uma diferença entre o plebiscito e o referendo por conta do momento em que essa consulta vai acontecer. Porque no plebiscito, nós temos uma consulta prévia. Significa que antes da medida ser implementada, a população é consultada para que o Estado possa saber o posicionamento dessa população a respeito de uma medida que ainda está sendo discutida, né? Essa medida pode ser legislativa ou administrativa, mas ainda não foi implementada. Situação diferente ocorre no referendo, porque no referendo a medida ela já foi implementada, a medida legislativa ou administrativa já foi implementada, e aí a população é consultada para saber se a população concorda ou não com aquilo que já está em vigor. É, portanto, uma consulta que ocorre no sentido de buscar uma ratificação do povo em torno de algo que já foi implementado. Então você tem basicamente essas duas diferenças aí entre plebiscito e referendo. Temos algumas experiências no Brasil a respeito das duas situações. Por exemplo, quando você tem casos de criação, propostas de criação de novos estados no Brasil, uma das formas de se buscar aí implementar esses novos estados é por meio do plebiscito, né? É necessário que haja uma consulta à população via plebiscito para saber, para ter ali um primeiro passo a respeito dessa possibilidade de criação de novos estados. Tivemos uma experiência também de referendo relativamente recente, em 2005, né? O Estatuto do Desarmamento, que havia sido
entrado em vigor 2 anos antes de 2003, por meio de uma lei, né, a lei do Estatuto do Desarmamento, e aí em 2005 nós fizemos uma consulta à população para saber se a população concordava ou não com algumas das medidas que haviam sido levadas a cabo por conta da promulgação do Estatuto do Desarmamento, né? E aí você tem essas situações de diferença entre plebiscito e referendo, especialmente por conta do momento em que essa consulta ocorre. Já a iniciativa popular é uma situação onde o povo tem a possibilidade de apresentar um projeto de lei, que a gente chama de projeto de lei fruto da iniciativa popular. O artigo 61, parágrafo 2º da nossa Constituição, disciplina os requisitos, né, dispõe, na verdade, sobre os requisitos exigidos para que você tenha um projeto de lei fruto da iniciativa popular. Esse projeto ele é sempre apresentado junto à Câmara dos Deputados, porque essa é a casa do povo, a casa formada por representantes do povo, e para que você tenha um projeto de lei validamente apresentado, é necessário que ele contenha manifestação, assinatura, né, de 1% do eleitorado nacional no mínimo, tá? No mínimo 1% do eleitorado nacional. Esse 1% do eleitorado nacional precisa estar espalhado em pelo menos 5 estados da federação, e em cada um desses 5 estados é necessário que haja pelo menos a manifestação de 0,3% dos eleitores naquele estado. Então, é 1% do eleitorado nacional espalhado em pelo menos 5 estados da federação, e em cada um dos 5 estados da federação, manifestação de, no mínimo, 0,3% dos eleitores. Feito isso, né, obtido essas bases mínimas, o projeto de lei pode ser apresentado à Câmara dos Deputados e, uma vez no Congresso Nacional, ele pode, inclusive, sofrer algumas modificações, e também não é certeza de que aquele projeto vai necessariamente ser aprovado. O que a Constituição coloca é apenas uma possibilidade de que o povo apresente um projeto de lei que a gente vai chamar de projeto de lei fruto da iniciativa popular. Essas 3 situações, plebiscito, referendo e iniciativa popular, são formas de expressão dos direitos políticos, e elas ocorrem de maneira direta pelo povo, porque você tem um posicionamento mais próximo da realidade, né? O povo diretamente ali se manifestando a respeito de algo que ele quer, algo que ele almeja, ou algo que simplesmente não é mais interessante para o povo ser mantido. Tá bom? Então você tem aí as situações. Aqui no nosso material a gente tem algumas regras também importantes a respeito do plebiscito e referendo, apenas para efeito de conhecimento. Posteriormente se dá uma lida aí para ficar um pouco mais por dentro. Existe uma legislação também disciplinando essa questão do plebiscito e do referendo, que é a Lei 9.709 de 1998. Tá bom? E aí, avançando na temática, a gente chega na noção de cidadania, que nada mais é do que o exercício dos direitos políticos, né? Quando a gente fala sobre direitos políticos, é comum ouvir a referência, né, a respeito da cidadania, que é o exercício desses direitos, né? E essa cidadania, ela se manifesta em situações de manifestações políticas, né? Ela está presente nas situações de manifestações políticas, especialmente no direito de votar e de ser votado. A gente chama de cidadania ativa, né, a possibilidade de votar, e cidadania passiva, a possibilidade de ser votado. Então, essa questão do voto em si, da eleição em si, é muito ligada à ideia de cidadania. Para se obter a cidadania, é necessário que o indivíduo realize o seu alistamento eleitoral. O alistamento eleitoral é aquele ato que ocorre quando você vai até a junta eleitoral ou até a justiça eleitoral para poder tirar o seu título de eleitor. Então, no momento em que você tira o seu título de eleitor, no momento em que você se torna eleitor, é o momento onde você se torna também cidadão. É o momento onde você passa a adquirir a possibilidade de interferir na tomada de decisões políticas do seu país, né? A nossa Constituição, no artigo 14, parágrafo 1º, ela vai dizer que o alistamento eleitoral e o voto, eles serão obrigatórios para os maiores de 18 anos. Então, todo mundo que tem mais de 18 anos é obrigado não apenas a se alistar, como também a votar. Ou seja, tem que comparecer a uma junta eleitoral para realizar o alistamento, e uma vez alistado é obrigado a votar. Caso não vote, é necessário justificar, né, por que não votou. O que não pode é não votar e não justificar também o não comparecimento à urna de votação. Tá?
Alistamento eleitoral e voto, de acordo com o artigo 14, parágrafo 1º, inciso 2, são facultativos para os analfabetos, para os maiores de 70 anos. Fique atento aqui, 70 anos, porque é comum as provas colocarem 60 anos ou 65 anos, tá? É 70 anos, maiores de 70 anos, e também para os jovens que são maiores de 16 e menores de 18 anos. Então, quem é analfabeto, quem é maior de 70 anos e quem está naquela faixa etária de ser maior de 16 e menor de 18, para essas pessoas, tanto o alistamento eleitoral quanto o voto são facultativos, né? E aí tem um ponto interessante, ainda que essa pessoa tenha o seu alistamento eleitoral, ainda que essa pessoa tenha o seu título de eleitor, caso ela não compareça à urna de votação, nenhum tipo de sanção pode ser imposta a ela, porque o voto também, nesse caso, é facultativo. Então, não há sanção, não há necessidade, por exemplo, de justificar o não comparecimento à urna de votação nas hipóteses de facultatividade para o eleitor. Tá bom? Certinho? Avançando, né, a gente tem a figura dos inalistáveis, que aparecem no parágrafo 2º do artigo 14. Inalistáveis são pessoas que não podem se alistar como eleitores. Tá? E aí o artigo 14, parágrafo 2º, ele coloca duas categorias de pessoas aí que não podem se alistar como eleitores. Os estrangeiros e também os conscritos durante o período do serviço militar obrigatório. Estrangeiro, a gente viu no encontro anterior de constitucional, a figura da nacionalidade, estrangeiro é a pessoa que não tem nacionalidade brasileira, né? Então, se esse indivíduo não tiver nacionalidade brasileira, ele é considerado estrangeiro. E uma vez estrangeiro, ele não pode se alistar como eleitor. Daí é que vem aquela definição de que o estrangeiro não é cidadão. Exatamente porque o estrangeiro, ele, como não tem a possibilidade de tirar título de eleitor, ele não tem a possibilidade de participar das escolhas políticas do seu país, tá? Ou melhor, do país aonde ele está residindo naquele momento. A figura dos conscritos é relacionado aí a questões militares. A nossa Constituição estabelece que pessoas do sexo masculino, ao completarem 18 anos de idade, devem se alistar no serviço militar obrigatório, podendo ou não adentrarem nesse serviço, né? Há também a figura de pessoas que já se alistaram em algum momento e que foram colocados no quadro de reservistas, né? Essas pessoas, caso, por exemplo, haja um conflito militar, poderão ser chamadas para compor as fileiras militares ali dentro daquela situação de guerra. Essas pessoas que estiverem, de alguma forma, realizando um serviço militar por conta de uma obrigatoriedade, essas pessoas são considerados conscritos. E uma vez conscritos, não podem se alistar como eleitores, tá? Não participam de movimentações políticas, eleitorais, exatamente porque a ideia é que, se o indivíduo está envolvido com questões de natureza militar, não é prudente que ele se envolva ao mesmo tempo com questões eleitorais, tá? Então, conscritos aí seriam quaisquer pessoas, especialmente do sexo masculino, que estivessem servindo, né, na atividade militar de maneira obrigatória, né? Se for uma pessoa que é militar, mas não por conta de uma obrigatoriedade, é o caso das pessoas que seguem, por exemplo, uma carreira militar dentro do serviço militar, né? Existem vários postos de hierarquia, a pessoa vai seguindo ali aqueles nesse caso, ele não é considerado conscrito, ele é simplesmente um militar. E uma vez com um militar, ele pode exercer os seus direitos políticos, vai poder se alistar, poder votar, em alguns casos até ser votado. Ele só vai realmente se enquadrar como inalistável se ele estiver na condição de conscrito, tá? E aí a Constituição Federal coloca estrangeiros e conscritos como inalistáveis, no sentido de que eles não podem se alistar eleitoralmente, tá bom? Beleza? Tudo tranquilo até aí? Alguma dúvida? Seguindo, a gente vai ter agora uma sistematização a respeito dos direitos políticos, né? A gente pode falar em direitos políticos positivos e direitos políticos negativos. Os direitos políticos positivos, eles se subdividem em ativos e passivos, tá? Direitos políticos positivos ativos trazem uma ideia de participação mais ativa, de ir ao encontro de uma situação.
é relacionado, por exemplo, ao direito de votar. Então, quando você vai até a urna para poder escolher os seus representantes, você está participando ali do jogo eleitoral de uma maneira ativa. Você está exercendo os chamados direitos políticos positivos ativos. Por sua vez, quando você tem uma postura um pouco mais passiva de receber a manifestação popular por meio de voto, você tem a figura dos direitos políticos positivos passivos. E aí você tem basicamente as situações ou o direito de ser votado. Quando alguém coloca o seu nome à disposição da sociedade para ser votado em um determinado cargo eletivo, essa pessoa está ali no exercício dos chamados direitos políticos positivos passivos, tá? Ou simplesmente capacidade eleitoral passiva. Só que para ser eleito no Brasil, é necessário o preenchimento das chamadas condições de elegibilidade. E aí o artigo 14, parágrafo 3º da nossa Constituição, estabelece condições que devem ser observadas para que alguém seja eleito. Vale ressaltar que a legislação eleitoral estabelece outros casos, além desses previstos na Constituição, mas para efeito de provas, para efeito do seu concurso, dentro do direito constitucional, é necessário que você conheça apenas então somente essas hipóteses que estão no artigo 14, parágrafo 3º. Primeira situação é a nacionalidade brasileira. Significa dizer que para ser eleito no Brasil, para qualquer cargo eletivo, desde o presidente da República até o vereador, é necessário que ele tenha nacionalidade brasileira, tá? Quando a gente fala de nacionalidade brasileira, a gente inclui tanto a condição de brasileiro nato quanto de brasileiro naturalizado. Obviamente que existem alguns cargos, e a gente vai ver as situações, que só podem o que exigem de imediato a condição de nacional brasileiro. A gente viu, inclusive, né, dentro da ideia de nacionalidade, que tem alguns cargos que são privativos de brasileiro nato. Então, por exemplo, presidente da República, vice-presidente da República. Nesse caso, para ser eleito, ele já precisa ter a nacionalidade originária brasileira. Mas, de uma maneira mais genérica, a gente simplesmente pode dizer que a nacionalidade brasileira é uma condição de elegibilidade, o que significa dizer que o estrangeiro não pode ser eleito, tá? Estrangeiro não pode ser eleito no Brasil. Ah, mas e se ele tiver, se ele for naturalizado brasileiro? Se ele for naturalizado brasileiro, ele não é estrangeiro mais, ele já é brasileiro naturalizado. Estrangeiro é aquela pessoa que não tem a nacionalidade brasileira, que tem a nacionalidade tão somente de outro ou outros países. Quem for estrangeiro não pode ser eleito, por quê? Porque nacionalidade brasileira é uma das condições de elegibilidade no Brasil. Também é necessário que o sujeito esteja no pleno exercício dos direitos políticos, o que significa dizer que a pessoa não pode ter nenhum tipo de restrição no que diz respeito aos seus direitos políticos. Não pode ter condenações na esfera criminal, não pode ter condenações por improbidade administrativa, o que colocaria os direitos políticos como suspensos, não pode ter condenação não pode ter pendência de prestação de contas perante a Justiça Eleitoral. Ou seja, a pessoa precisa estar em totais condições de exercício dos seus direitos políticos para que ela possa ser eleita no Brasil. Também nós temos aqui a figura do alistamento eleitoral. O que é o alistamento eleitoral? É exatamente aquilo que a gente falou anteriormente, quando a pessoa vai até a Justiça Eleitoral, seja o Tribunal Regional Eleitoral, seja uma junta eleitoral, para poder realizar o seu alistamento, né, tirar o título de eleitor e fazer parte do conjunto de cidadãos de um determinado país. Também é necessário preencher o requisito do domicílio eleitoral na circunscrição. Todos nós, eleitores, estamos domiciliados eleitoralmente em alguma circunscrição, tá? Geralmente é o lugar onde você realiza ali tira o seu título de eleitor, mas é possível que você mude o seu domicílio eleitoral para uma outra circunscrição, observados aí os prazos estabelecidos na legislação eleitoral. Detalhe importante é que você não confunda o domicílio eleitoral com o domicílio civil, tá? O domicílio civil, de acordo com o artigo 70 do Código Civil, é o lugar onde a pessoa estabelece a sua residência com ânimo definitivo, né? Então, por exemplo, o sujeito mora em Belém, capital do estado do Pará. Nessa situação, o indivíduo tem o seu domicílio civil em Belém. Significa dizer que ele tem a intenção de permanecer ali. Mas pode ser que o domicílio eleitoral dele seja na cidade de Santarém, porque foi lá que ele tirou o título e depois ele veio para Belém. Aí toda vez que tem eleição,
ele precisa viajar para Santarém para que lá ele possa cumprir o seu direito de votar. Essa situação acontece por quê? Porque ele tem domicílio eleitoral num lugar e tem domicílio civil em outro lugar. Então é muito importante que você esteja atento a isso para não confundir aí a figura do domicílio civil com o domicílio eleitoral. Domicílio eleitoral é o local onde a pessoa está registrada como eleitor e que, portanto, pode votar e também elevar o seu nome à condição de candidato, tá bom? É necessário também a filiação partidária, um outro requisito, é uma outra condição de elegibilidade. Significa dizer que no Brasil não existe a figura da candidatura avulsa. Em outras palavras, toda e qualquer pessoa que quiser ser eleito no Brasil precisa estar filiado a um partido político. Não existe a possibilidade de alguém se candidatar sem estar vinculado a um partido político, porque a filiação partidária é uma das condições de elegibilidade. E nós temos também a idade mínima. O exercício, a eleição, né, em determinados cargos exige aí o preenchimento de idades mínimas, que são 35 anos para os cargos de presidente da República, vice-presidente da República e senador, 30 anos para os cargos de governador e vice-governador, tanto de Estado quanto do Distrito Federal, 21 anos para os cargos de deputado federal, deputado estadual, deputado distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz, e 18 anos para o cargo de vereador. Tá? Essas idades mínimas, a maioria delas, elas são aferidas, elas são verificadas na data da posse, tá? Na data da posse, com exceção do vereador. Por quê? Porque o vereador, ele precisa ter preenchido o requisito da idade mínima na data do registro da sua candidatura. Os demais são na data da posse. Então, por exemplo, um candidato a governador do estado, ele pode, durante as eleições, durante o período ali das eleições, ter, por exemplo, 29 anos de idade, desde que na data da posse ele tenha 30 anos, que é a idade exigida pela nossa Constituição, tá? O que não pode é ele chegar na data da posse e não ter ainda a idade mínima exigida, porque aí ele não preenche um requisito ou uma condição de elegibilidade. A exceção, como eu falei, é o vereador, que já precisa ter os 18 anos completos na data do registro de sua candidatura. Tá bom? Beleza? Certinho? Quando a gente fala sobre direitos políticos negativos, aí a gente vai falar de situações que vão impedir ou restringir o exercício dos direitos políticos, tá? Então você pode ter situações impeditivas, né, ou situações restritivas. E aí, essas hipóteses de direitos políticos negativos, elas se manifestam especialmente sob a forma de inelegibilidade e também sob a forma de casos de perda ou suspensão dos direitos políticos. As inelegibilidades estão, boa parte delas, no próprio artigo 14 da nossa Constituição, mas podem também estar presentes em legislação infraconstitucional, desde que seja uma legislação complementar. E os casos de perda e suspensão estão previstos no artigo 15 da nossa Constituição Federal. Tá? Vamos primeiro falar sobre as inelegibilidades. Inelegível é uma pessoa que não pode ser eleita. É uma pessoa que não tem condições de elegibilidade, ou seja, não pode ser eleito como representante do povo em um determinado cargo eletivo. Ainda que essa pessoa seja eleita dentro do processo eleitoral, incidiria sobre ela alguma situação que impediria a posse dela. Às vezes acontece da pessoa, mesmo já estando não preenchendo algum requisito, participa da eleição, é eleito, só que aí vem uma situação, geralmente uma decisão judicial, que acaba impedindo ela de tomar posse por conta de alguma inelegibilidade. Como eu falei anteriormente, boa parte das inelegibilidades estão previstas na Constituição Federal. Porém, não apenas a Constituição Federal pode prever. É possível que casos de inelegibilidade estejam previstos em leis complementares. Só que olha o detalhe, tem que ser uma lei complementar, não pode ser uma lei ordinária, tá? Somente lei complementar pode estabelecer outras situações de inelegibilidade.
A primeira hipótese trazida pela Constituição Federal a respeito de uma inelegibilidade está no artigo 14, parágrafo 4º. Essa primeira situação ela é chamada de inelegibilidade absoluta. E ela é chamada de inelegibilidade absoluta simplesmente porque não há nenhuma margem de negociação em torno das suas hipóteses. Se o indivíduo se enquadrar em alguma das situações previstas no artigo 14, parágrafo 4º, não há como ele ser eleito, ele está inelegível de maneira absoluta. Veja o que o parágrafo 4º do artigo 14 fala para a gente. São inelegíveis, os inalistáveis e os analfabetos. Então ele está dizendo para a gente aqui que não podem ser eleitos, por isso são inelegíveis, os inalistáveis e os analfabetos. Analfabetos são as pessoas que não sabem ler e não sabem escrever. A nossa Constituição, o nosso ordenamento jurídico, né, considera aí como analfabeto quem não sabe ler e quem não sabe escrever. Se souber ler e souber escrever, ainda que com dificuldade, é considerado alfabetizado e, portanto, não seria considerado inelegível. Tá? Já os inalistáveis são os estrangeiros e os conscritos. Nós vimos há pouco, né, no parágrafo 2º do artigo 14, que quem é estrangeiro ou quem é conscrito não pode se alistar eleitoralmente, por isso é considerado inalistável. Então, se você for fazer uma leitura diferenciada desse parágrafo 4º, o que ele está dizendo aqui para a gente? São inelegíveis os estrangeiros, os conscritos durante o período do serviço militar obrigatório e também os analfabetos. Se a pessoa se enquadrar nessa situação como estrangeiro, ou como conscrito, ou como analfabeto, ela é inelegível e, nesse caso, é de maneira absoluta, porque não tem aí margem de negociação. Detalhe importante é a figura do analfabeto, porque o analfabeto ele pode votar, mas ele não pode ser votado, né? Lembre-se que, para o analfabeto, o voto, juntamente com o alistamento eleitoral, são facultativos. Agora, a possibilidade de ser votado não existe, tá? Porque o analfabeto ele é considerado como inelegível. Tá bom? Certinho? A segunda hipótese de inelegibilidade que a nossa Constituição traz está prevista no artigo 14, parágrafo 5º, que é uma inelegibilidade relacionada a situações de reeleição, especificamente para cargos do Poder Executivo. Ele diz no parágrafo 5º que o presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos, poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Então, primeira coisa que você precisa atentar aqui, o parágrafo 5º, ele é aplicado apenas para pessoas ocupantes de cargos do Executivo. E aqui a gente está falando de quem? Presidente da República, governadores de Estado ou do Distrito Federal e prefeitos. Essas pessoas que ocupam cargos do Executivo, eles só têm uma possibilidade de reeleição, eles só podem ser reeleitos uma vez para o período subsequente. Trazendo para uma situação mais real, significa dizer que eles podem ocupar 2 mandatos consecutivos. Tá? Por quê? Porque 2 mandatos consecutivos consistem em uma reeleição, exatamente o período entre um e outro mandato, a reeleição. 3 mandatos seguidos não seriam possíveis. Por quê? Porque 3 mandatos seguidos já esbarra aí em 2 reeleições. Tá? Então, é importante que você esteja atento a isso. Essas hipóteses, elas não se aplicam para pessoas que ocupam cargos do Legislativo. Então, por exemplo, quem é deputado, quem é senador, quem é vereador, não tem limite de reeleição. Pode ser reeleito sucessivas vezes. Há pessoas no Legislativo brasileiro que já estão ocupando 4, 5, 6, 7 mandatos consecutivos, exatamente porque não há limites de reeleição para cargos do Legislativo. A limitação de reeleição aqui é para cargos do Executivo. Então, quem é do Executivo só pode ocupar de maneira consecutiva 2 mandatos. Agora, veja bem, não há nenhum tipo de restrição para que esse indivíduo do Executivo ocupe 3 ou 4 mandatos, desde que haja alternância entre eles.
Então, ele, por exemplo, pode ocupar 2 mandatos consecutivos, sair e depois voltar e ocupar mais 1 ou 2 mandatos também consecutivos, né, de cargo do executivo. O que não pode é 3, 4 seguidos, porque aí vai de encontro a uma ideia de democracia, né, de alternância de poder e afronta também os princípios republicanos. Tem uma jurisprudência importante aqui dentro dessa figura da inelegibilidade decorrente da reeleição, que é o caso do prefeito itinerante ou prefeito profissional. A jurisprudência dos tribunais superiores, especialmente a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, considera inconstitucional a figura do prefeito itinerante. Como é que se dá isso? É o caso daquela pessoa que já está ocupando 2 mandatos consecutivos em um determinado município, vamos chamar de município A, e aí, como ele não pode buscar um terceiro mandato naquele mesmo município A, ele muda o seu domicílio eleitoral para um município B, para que nesse município B ele tenha a possibilidade de disputar a eleição, e ele faz isso exatamente numa solução de continuidade, né? E aí ele acaba sendo eleito nesse município B, e aí ele ocuparia 3 mandatos consecutivos, né? Então vamos imaginar um exemplo: o sujeito ele é prefeito no município de Imperatriz, no Maranhão, né? Ele já está lá, Imperatriz, no Maranhão, e ele já ocupa lá 2 mandatos consecutivos, né? 2 mandatos consecutivos. Aí ele não pode buscar um terceiro mandato consecutivo em Imperatriz, no Maranhão. Aí ele resolve mudar de domicílio, ele vai para João Pessoa, na Paraíba, para que em João Pessoa ele consiga se candidatar. E aí ele disputa a eleição lá em João Pessoa e ganha. Se esses 3 mandatos forem consecutivos, essa eleição dele em João Pessoa vai ser considerada inconstitucional, porque aí você vai ter exatamente a figura do prefeito itinerante, e é chamado de itinerante porque ele muda de domicílio, tá? Ou prefeito profissional. Exatamente por quê? A mesma pessoa estaria ocupando 3 mandatos consecutivos. Vai de encontro às regras do sistema republicano, né? As regras democráticas que prevêem aí a alternância de poder, tá? Então, a jurisprudência considera inconstitucional essa situação. A gente tem aqui no material alguns julgados em torno dessa figura do prefeito itinerante. Posteriormente, você dá uma lida, só para fixar um pouco melhor a compreensão, tá bom? Certinho? No artigo 14, parágrafo 6º, nós temos um outro caso de inelegibilidade, que é a chamada regra da desincompatibilização, né? Isso acontece em situações onde ocupantes de cargos do executivo buscam a eleição em outros cargos, e aí entenda outros cargos como cargos diferentes daqueles que eles estão ocupando naquele momento. Vejam que o parágrafo 6º do artigo 14 fala para a gente: para concorrerem a outros cargos, o presidente da República, os governadores de estado e do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Observe aqui um detalhe importante. Mais uma vez, a regra constitucional aqui ela está direcionada para pessoas que ocupam cargos do executivo, ou seja, presidente da República, governadores de estado ou do Distrito Federal e os prefeitos. O que ele está dizendo aqui? Essas pessoas que ocupam esses cargos, presidente, governador, prefeito, caso queiram buscar um outro cargo, e um outro cargo é um cargo diferente do que ele está ocupando. Não importa se o outro cargo que ele vai buscar é um cargo do legislativo ou do executivo. O que importa é que o cargo que ele esteja naquele momento seja um cargo do executivo, presidente, governador ou prefeito. Tá? Aí, se ele quiser buscar um outro cargo, por exemplo, ele é governador e quer buscar um cargo de senador, ou então ele é governador e quer buscar um cargo de presidente, o que ele precisa fazer? Ele precisa renunciar ao respectivo mandato até 6 meses antes do pleito. Renunciar significa abrir mão do mandato. Portanto, ele sai e não tem como voltar mais. Uma vez que ele renuncia, o seu vice assume o mandato até o final.
tá? Essa renúncia, ela deve acontecer até 6 meses antes da data do pleito. O pleito é o dia da eleição. Portanto, ele precisa renunciar até 6 meses antes da eleição, e não nos 6 meses antes da eleição. Perceba que esse até faz diferença. Por quê? Porque se ele colocar, por exemplo, na sua prova, que a possibilidade de renúncia seriam nos 6 meses que antecedem a eleição, isso abriria margem para que ele pudesse renunciar até mesmo na véspera da eleição. E isso não acontece. A Constituição diz que é até 6 meses antes da eleição. Então, como é que se calcula esse prazo? Você busca o dia da eleição, o dia que está marcado lá no calendário como data da eleição, normalmente é o segundo domingo de outubro, tá? Aí você joga 6 meses para trás. Então, por exemplo, se a eleição está marcada para o dia 7 de outubro, tá? 7 de outubro. Aí você pega aquela data, 7 de outubro, e calcula 6 meses para trás. Você vai chegar no dia 7 de abril. 7 de abril, portanto, vai ser a data limite para ele renunciar. Se no dia 8 de abril ele não tiver renunciado, ele já será considerado como inelegível. Perceba que essa data muda, ela varia por quê? Porque a cada ano de eleição você tem geralmente um dia diferente, né? Às vezes é dia 7, às vezes é dia 8, às vezes é dia 9, às vezes é dia 5, depende muito de quando vai acontecer. Normalmente a eleição, como a gente falou, é no primeiro domingo, eu falei segundo anteriormente, mas é primeiro domingo de outubro, né? Aí você calcula para trás para poder chegar aí nessa data limite de reeleição, tá? Veja, essa exigência de renúncia, ela só se aplica para cargos do executivo. Eles precisam se desincompatibilizar do cargo para disputar um outro cargo. Se ele quiser só buscar uma reeleição, por exemplo, o governador está no primeiro mandato, aí o governador quer se reeleger para um segundo mandato como governador. Ele não precisa renunciar, tá? Ele não precisa renunciar. Ele pode disputar a eleição e, ao mesmo tempo, exercer as funções do seu mandato. Agora, ele é governador, ele quer disputar um cargo de presidente da República, é um cargo diferente do que ele está ocupando. Ou então ele é governador e quer disputar um cargo de senador da República, é um cargo diferente do que ele está ocupando. Ele precisa se desincompatibilizar, precisa renunciar até 6 meses antes do pleito. Para os integrantes do Legislativo, essa regra é diferente. Por quê? Porque para quem é do Legislativo, não há exigência da renúncia. Basta ele se licenciar, basta ele se afastar do cargo para poder lá disputar a eleição. E aí existe uma diferença muito significativa nisso. Por quê? Porque a renúncia faz com que o sujeito abra mão realmente do cargo. Caso ele não vença a eleição lá na frente, ele não consegue voltar para o cargo que ele estava para concluir o mandato. Já o sujeito do legislativo consegue, porque ele não vai renunciar, ele vai apenas se afastar do mandato apenas ali durante o período das eleições, para que ele possa participar das empreitadas ali em busca da sua eleição, e uma vez que a eleição tenha terminado, ele consegue, por exemplo, retornar para concluir o seu mandato, ou caso ele tenha sido derrotado, ele volta ali para dar continuidade até o final, tá bom? Beleza? Certinho? Tudo tranquilo até aí? Olha lá, a quarta hipótese que a Constituição Federal traz de inelegibilidade, ela está prevista no parágrafo 7º, tá? É a chamada inelegibilidade reflexa, e essa inelegibilidade, ela é uma inelegibilidade que ela acaba refletindo, né, em pessoas próximas ao ocupante de um cargo eletivo. A ideia da inelegibilidade reflexa é impedir situações de prolongamento ou de perpetuação do poder de determinados grupos familiares, né? Por isso que o artigo 14, parágrafo 7º, inclui aí situações de parentesco até o segundo grau ou situações conjugais, né? Exatamente buscando impedir que alguém que está no exercício de um mandato do executivo use de sua influência política ou econômica para favorecer a eleição de algum parente seu. Olha só o que o parágrafo 7º do artigo 14 fala para a gente. São inelegíveis no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o segundo grau ou por adoção do presidente da República, de governador de estado ou território, do Distrito Federal,
de prefeito ou de quem os haja substituído dentro de 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Na verdade, esse parágrafo 7º, ele traz 4 requisitos que devem ser observados ao mesmo tempo, portanto, de maneira concomitante, para que a inelegibilidade reflexa esteja configurada. E aí, é importante que você entenda que, se os 4 requisitos estiverem presentes ao mesmo tempo, o cônjuge ou o parente não poderá se eleger. Ele estará, portanto, inelegível. Basta que um dos 4 elementos não esteja presente, que a inelegibilidade reflexa não existirá. E se não existe inelegibilidade reflexa, significa dizer que o parente pode disputar a eleição. Tá? Veja bem, o primeiro requisito exigido é que você tenha ali um titular do mandato do executivo. Então, quando ele fala aqui no início do parágrafo 7º, são inelegíveis no território de jurisdição do titular. Esse titular que ele fala logo no início aqui do parágrafo 7º é exatamente essa pessoa aqui que ocupa o mandato do executivo, tá? Se é do executivo, a gente está falando de presidente da República, governadores de estado ou do Distrito Federal e os prefeitos, tá? Então, para que você tenha um cenário de aplicação de inelegibilidade reflexa, você precisa ter primeiro alguém que é titular de um mandato do executivo, presidente, governador ou prefeito, tá? Além disso, é necessário que você tenha ali, dentro daquele cenário, o cônjuge ou um parente até o 2º grau, tá? A Constituição fala cônjuge, só que o entendimento jurisprudencial e doutrinário aqui é de que essa relação conjugal pode ser uma relação conjugal decorrente de casamento, né, algo mais formal, e pode ser também uma relação conjugal dependente de união estável. Também se inclui aqui situações de relações conjugais entre pessoas do mesmo sexo. Então, se ele colocar, por exemplo, lá um exemplo, entre dois homens ou 2 mulheres, né, a prefeita e a esposa da prefeita, poderia se enquadrar aqui porque não há nenhuma limitação nesse sentido, tá bom? Aí, tanto o titular do mandato aqui do executivo, quanto o cônjuge ou parente devem buscar uma eleição no mesmo território do titular. Esse titular aqui é a pessoa do executivo, tá? Esse titular aqui é a pessoa do executivo. Então, vamos colocar aqui só para ficar claro. Esse titular aqui é essa pessoa aqui do executivo. Então, o território que se analisa é o território aqui do cara do executivo. Se for o presidente da República, o território é o país inteiro. Se for o governador, o território de jurisdição é o estado onde o sujeito é governador. Se nós estivermos falando do prefeito, o território será o município ali onde ele exerce o seu mandato de prefeito. Tá? E aí, veja bem, esse cônjuge ou parente deve estar buscando uma eleição juntamente com o titular do mandato executivo. E esse cônjuge ou parente, ele não pode já ser ocupante de um mandato eletivo e candidato à reeleição. Ou seja, não pode haver uma solução de continuidade. Então, vamos imaginar aqui um exemplo. O João, ele é prefeito de um município, tá? O João é prefeito de um município, e a Maria, esposa do João, ela quer buscar uma eleição no cargo de vereadora naquele mesmo município onde o João é prefeito, tá? Aí, o examinador pergunta para você se a Maria poderá disputar a eleição. A Maria não vai poder disputar a eleição, por quê? Porque você tem um titular do mandato, que é alguém aqui do executivo, tá? No caso, João. Você tem aqui uma relação conjugal, a Maria é esposa dele. Tanto o João quanto a Maria estão buscando se eleger no território do João, que é o titular do mandato, e a Maria, ela não é ocupante de um mandato eletivo e candidata à reeleição. Portanto, não há uma solução de continuidade. Os 4 requisitos estão presentes, a Maria não conseguiria se eleger. Situação diferente seria se ele colocasse o mesmo exemplo e trouxesse a Maria já como candidata, já como vereadora e buscando uma reeleição no cargo de vereadora. Aí, o último requisito aqui não estaria presente. Por quê?
porque haveria a solução de continuidade. A Maria já seria ocupante de um mandato eletivo e candidata à reeleição. Agora, vamos imaginar que o João é prefeito no município X e a Maria está tentando um cargo de deputada estadual. Não há nenhum óbice. Por quê? Porque o território de jurisdição é diferente, eles não estão buscando uma eleição no mesmo território, né? O território do João é o município onde ele é prefeito, e o território que a Maria está buscando eleição é todo o estado. Então, se são territórios diferentes, não há inelegibilidade. Lembre-se que para que a inelegibilidade esteja presente, todos os elementos aqui precisam aparecer ao mesmo tempo na situação. Vamos imaginar, vamos mudar o exemplo. O João, né? O João, ele é deputado federal. O João é deputado federal e a Maria, esposa do João, ela quer buscar um cargo de governadora no mesmo estado pelo qual o João é deputado federal. Será que nesse caso a Maria poderia ou haveria algum tipo de inelegibilidade? Você vai lá no primeiro requisito, titular de mandato eletivo do executivo, não é, né? Porque o João, nesse caso, é titular de mandato do legislativo, ele é deputado federal. Então, não há, em tese, aí, uma influência do João na eleição da Maria para o cargo de governadora. A ideia, o objetivo dessa inelegibilidade reflexa é impedir que a pessoa que está no cargo do executivo use de sua influência política ou econômica para poder ajudar ou favorecer a eleição do seu parente, do seu cônjuge ou do seu parente até o segundo grau. E aqui dentro da inelegibilidade reflexa, é importante que você esteja atento à súmula vinculante de número 18, bastante cobrada em provas, que fala das hipóteses onde o vínculo conjugal ele é, de alguma forma, encerrado ou desfeito, né? Olha só o que o artigo, a súmula vinculante de número 18 fala para a gente. A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal, vamos voltar aqui, a dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal no curso do mandato, não afasta a inelegibilidade prevista no parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição Federal. A inelegibilidade do parágrafo 7º é exatamente a inelegibilidade reflexa, tá? Então, o que ele está dizendo aqui para a gente na súmula vinculante de número 18? Se o vínculo conjugal for dissolvido durante o mandato, a inelegibilidade reflexa vai continuar existindo, tá? Então, vamos imaginar o mesmo exemplo, João e a Maria. O João é prefeito de um determinado município, tá? E ele é casado lá com a Maria. Aí o João e a Maria se separam, né? O casamento não deu certo, eles se separaram, cada um foi para um lado. Na próxima eleição, a Maria diz assim, sabe de uma coisa? Vou disputar a eleição, vou ganhar a eleição de prefeita, e eu vou mostrar para ele que eu tô com tudo aí. Beleza, Maria vai lá e se candidata. Maria pode ser eleita prefeita no município? Não pode, tá? Maria vai estar, nesse caso aí, inelegível. E por que há esse entendimento na súmula vinculante número 18? Porque tivemos casos no passado onde o divórcio, a separação do casal, na verdade, era um pano de fundo para uma fraude eleitoral, né? O sujeito já estava no segundo mandato, por exemplo, o marido já estava no segundo mandato, como ele não podia buscar um terceiro mandato, ele acabava se separando para que a esposa dele pudesse disputar, né, a ex-esposa, nesse caso, pudesse disputar a eleição. Aí a ex-esposa disputava a eleição, vencia a eleição e tomava posse como prefeita. Uma vez que ela já tinha tomado posse como prefeita, eles acabavam reatando o casamento, né? E quando reatavam o casamento, ela inclusive nomeava ele como chefe de gabinete para que ele pudesse dar as coordenadas ali. Então, em situações práticas, muitas vezes o sujeito acabava se vendo como se fosse um terceiro mandato consecutivo. Aí o Supremo Tribunal Federal foi lá e editou essa súmula vinculante 18, exatamente para evitar essas situações de fraude ao jogo eleitoral. Tá? Agora, um detalhe importante, esta súmula vinculante número 18, ela não se aplica nas hipóteses onde a dissolução do vínculo conjugal ocorre em razão de morte. Então, vamos pegar o mesmo exemplo, João é prefeito e é casado com a Maria. Aí, durante o mandato, e olha lá, não importa se é primeiro ou segundo mandato, tá? Durante o mandato, o João morreu, tá? O João morreu.
a pergunta que fica, na próxima eleição, a Maria vai poder disputar um cargo lá no mesmo município onde o João era prefeito? Sim, porque nesse caso, como ele morreu, parte do pressuposto que ele não tem ali possibilidade de interferir, de influenciar na eleição da sua esposa sobrevivente, né? Outro ponto importante é que nas hipóteses onde a separação decorre de uma situação que não seja a morte, por exemplo, uma simples separação, um simples divórcio, o outro cônjuge que não ocupa o cargo eletivo, no nosso exemplo a Maria, ela não ficaria inelegível para sempre. Ela ficaria inelegível somente na primeira eleição seguinte ao término do vínculo conjugal. Nas outras eleições que vierem posteriormente, ela vai ter totais possibilidades de disputar a eleição, porque aí entende-se que a separação foi definitiva, né? A ideia é simplesmente impedir que essa separação seja utilizada para tentar fraudar o sistema eleitoral constitucional. Tá? Então, a inelegibilidade aí é somente na primeira eleição. Nas outras, posteriormente, ela vai poder disputar sem nenhum problema. E, obviamente, se ela, na primeira eleição pós-separação, se ela quiser disputar um mandato num território de jurisdição diferente, por exemplo, ele é prefeito, ela quer disputar um cargo de governadora, sem problema nenhum, porque o território de jurisdição é diferente, não haveria, em tese, interferência da eleição dele, não haveria, em tese, interferência dele na eleição dela, tá? Então, é somente a inelegibilidade só estará presente aqui nesse caso se for o mesmo território de jurisdição, tá bom? Certinho? É a figura aqui da inelegibilidade reflexa. Há alguns julgados importantes aqui, depois você também dá uma lida para ficar por dentro da situação. Certinho? Beleza? Avançando, a gente tem os casos envolvendo os militares. O artigo 14 da nossa Constituição, parágrafo 8º, traz as hipóteses de inelegibilidades envolvendo os militares, e aí é importante destacar que quando a Constituição aqui, nesse parágrafo 8º, faz referência a militares, ela inclui não apenas os militares da União, Marinha, Exército e Aeronáutica, mas também os militares dos estados, ou seja, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar. Tá? E aí a nossa Constituição diz que o militar alistável é elegível. Por que ela fala militar alistável? Porque tem militar que não é alistável, né? Exatamente os conscritos, né? Então, o primeiro passo é que esse militar seja alistável. Uma vez que esse militar seja alistável, ele será elegível se ele preencher uma das seguintes condições aqui. E aí o parâmetro sempre será 10 anos de serviço, tá? Se esse militar tiver menos de 10 anos de serviço, ele necessariamente deverá se afastar da atividade para que ele possa ter a possibilidade de ser eleito. Essa primeira situação, onde o militar tem menos de 10 anos de serviço e ele se candidata a um cargo eletivo e vence a eleição, muitas vezes acaba resultando aí numa demissão dos quadros da administração militar, porque nesse caso o militar não tem nenhum tipo de estabilidade que o mantenha seguro naquele cargo que ele está ocupando. Situação diferente é quando o militar tem mais de 10 anos de serviço, e aí a gente vai para a hipótese do inciso 2, quando ele diz que se o militar contar mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. Uma vez que ele vai para a inatividade, a grosso modo, seria como se ele estivesse indo para uma situação de aposentadoria dentro da atividade militar. E uma vez inativo, ele não poderia retornar ao serviço militar, né? Ele iria receber proventos de inatividade. O ponto é, se esse militar não quiser se enquadrar em nenhuma dessas situações, a hipótese onde o militar se recusa, não, eu não quero me afastar, então eu não quero ir para a inatividade, ele é considerado inelegível. Tá? Para que ele possa disputar uma eleição, para que ele se enquadre dentro de uma situação de elegibilidade, ele precisa preencher um desses seguintes requisitos. E aí o parâmetro é sempre 10 anos. Tem menos de 10 anos, tem que se afastar da atividade. Tem mais de 10 anos, vai ser agregado pela autoridade superior, agregado é ser colocado ali em disponibilidade, né? E se ele for eleito, automaticamente, no ato da diplomação lá no cargo eletivo, ele vai para a inatividade no serviço militar, tá bom? Caso ele não se enquadre ou não queira aceitar nenhuma das situações, ele vai ser considerado como inelegível, tá bom? E o parágrafo 9º do artigo 14,
ele vai falar para a gente que uma lei complementar ou lei complementar pode estabelecer outros casos de inelegibilidade. E aí isso corrobora aquilo que a gente falou lá no início, quando nós dissemos que as hipóteses de inelegibilidade elas não estão previstas apenas na Constituição. Ou seja, é possível, melhor dizendo, que lei complementar estabeleça outros casos, né? Isso é importante porque às vezes o examinador coloca em prova que as hipóteses de inelegibilidade estão taxativamente previstas na Constituição Federal, o que não é verdade. Lei complementar pode estabelecer outros casos, mas tem que ser lei complementar, tá? Não pode ser lei ordinária. E a gente pode lembrar aí da lei da ficha limpa, né? Que estabelece um caso de inelegibilidade se o candidato tiver uma condenação confirmada em segunda instância, né, ou por um órgão colegiado, ele fica inelegível e aí ele não consegue disputar uma eleição. Perceba que essa situação ela não está prevista diretamente na Constituição, mas decorre de uma abertura da Constituição. Por quê? Porque a lei complementar, nesse caso, está estabelecendo um caso de inelegibilidade. Tá bom? Além das situações de inelegibilidade, a gente pode considerar também que os casos de perda e suspensão dos direitos políticos também são hipóteses de restrição dos nossos direitos políticos, né? O artigo 15 da nossa Constituição diz que é vedada a cassação de direitos políticos, sendo admitida a perda e a suspensão. Cassação de direitos políticos significa retirar de maneira arbitrária os direitos políticos de uma pessoa sem oportunizar o contraditório e ampla defesa. Isso não pode. Ninguém pode ser privado dos seus direitos políticos sem o devido processo legal. Agora, uma vez que esse devido processo legal seja observado, é possível que haja restrições do tipo perda ou suspensão. A perda tem um caráter de definitividade, ao passo que a suspensão ela tem um caráter de provisoriedade, né? Aí a nossa Constituição traz no artigo 15 5 hipóteses, né, de perda ou suspensão. A primeira situação, que é o cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado, é uma hipótese de perda. Lembre-se que lá no estudo da nacionalidade nós vimos que o cancelamento da naturalização por sentença judicial transitada em julgado em virtude de atividade nociva ao interesse nacional gera a perda da nacionalidade. Da mesma forma como o cancelamento da naturalização gera a perda da nacionalidade, ele gera também a perda dos direitos políticos, né? Até porque não tem como exercer direitos políticos não tendo a nacionalidade brasileira. Então, essa primeira situação prevista no inciso 1 do artigo 15 é uma hipótese de perda dos direitos políticos, tá? A segunda situação, incapacidade civil absoluta, ela é considerada uma hipótese de suspensão, né, de direitos políticos. Enquanto a pessoa não estiver em totais condições de exercício dos seus direitos civis, né, se ela estiver numa situação de incapacidade civil absoluta, ela tem os seus direitos políticos ali suspensos. Da mesma forma, o inciso 3 fala da condenação criminal transitada em julgado, contrário aos seus efeitos, é uma hipótese também de suspensão dos direitos políticos. Quando alguém é condenado criminalmente, a sentença condenatória ela determina ali efeitos na esfera dos direitos políticos. E aí esses efeitos eles têm um caráter aí de suspender, né? Enquanto o sujeito estiver cumprindo os efeitos da condenação criminal, os seus direitos políticos estarão suspensos. O inciso 4 do artigo 15 ele fala da hipótese da escusa de consciência. Recusa de cumprir a obrigação a todos imposta ou prestação alternativa nos termos do artigo 5º do inciso 8. É exatamente a figura da escusa de consciência. Só para a gente relembrar, escusa de consciência é quando alguém se recusa a cumprir uma obrigação legal a todos imposta, sempre que essa obrigação legal afronta algum tipo de convicção política, filosófica, religiosa ou ideológica do indivíduo, né? E, havendo, nesse caso, prestação alternativa fixada em lei, o sujeito se recusa também a cumprir a prestação alternativa. Essa situação, tradicionalmente, é reconhecida pela doutrina como uma hipótese de perda dos direitos políticos. Porém, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem alinhando o seu entendimento de modo a reconhecer aqui uma hipótese de suspensão dos direitos políticos. O STF parte do seguinte pressuposto: se o indivíduo se disponibilizar a cumprir a prestação alternativa, nada impediria ele de readquirir os seus direitos políticos. Então, dependendo de como o examinador perguntar para você, você pode ter uma resposta aí direcionada para perda ou para suspensão
Doutrina majoritária entende que é perda, jurisprudência do STF entende que é suspensão. E no inciso 5, improbidade administrativa nos termos do artigo 37, parágrafo 4º. Esse dispositivo, o artigo 37, parágrafo 4º, traz as sanções que podem ser aplicadas, né, em casos de improbidade administrativa, né, e uma das sanções é a suspensão dos direitos políticos, né? A improbidade, portanto, é uma hipótese de suspensão de direitos políticos, tá bom? Beleza? Certinho? Então, fique atento aí ao que é perda e também ao que é suspensão dos direitos políticos. Para a gente poder arrematar aí a ideia dos direitos políticos, é importante a gente fazer referência ao princípio da anualidade eleitoral, que está previsto no artigo 16 da nossa Constituição. Ele diz no artigo 16 que a lei que alterar o processo eleitoral, ela entra em vigor na data da sua publicação, porém ela só pode ter aplicabilidade para a eleição que ocorra pelo menos um ano após o início da sua vigência. Então, significa que, se uma legislação eleitoral entrar em vigor no ano da eleição, ela não tem como ser aplicada naquela mesma eleição. Exatamente por quê? Porque você não tem ali a observância do tempo mínimo de um ano, né? É por isso que, muitas vezes, quando se busca ali algum tipo de movimentação legislativa que vai interferir numa eleição, o Congresso Nacional tende a apressar a proposta para que ela entre em vigor pelo menos um ano antes da data marcada para a eleição, exatamente para que possa preencher esse requisito aqui do artigo 16 e aí preservar uma ideia de segurança jurídica. Se entende que aqui há também um direito fundamental, especialmente daqueles que participam do jogo eleitoral, de não serem surpreendidos, né, com modificações que interferem o caminho das eleições de maneira abrupta, né? É necessário essa observância aí de um ano para que haja possibilidade, pelo menos, de conhecer e se adequar às modificações que irão acontecer. Tá bom? Certinho? Beleza? Então, aí a gente tem as nossas observações a respeito dos direitos políticos. Os partidos políticos são um tema bem menor do que os direitos políticos, né? Mas tem relação também com os direitos políticos, porque dentro dos partidos você tem a manifestação de poder também, né? Dos representantes do povo, a chegada ao poder dos representantes do povo, e aí você tem o artigo 17 da Constituição dispondo sobre os partidos políticos, né? Esse artigo 17 é o artigo que fala dos partidos políticos, e aí o primeiro ponto importante que você deve entender é que os partidos políticos, eles são pessoas jurídicas de direito privado, tá? Pessoas jurídicas de direito privado. Isso é importante porque muita gente confunde, achando que os partidos seriam pessoas jurídicas de direito público, não são, são pessoas jurídicas de direito privado, tá? E eles não são integrantes da administração pública, tá? Eles não fazem parte da ideia de administração pública, nem direta nem indireta. Então, o partido político tem personalidade jurídica de direito privado, personalidade jurídica de direito privado. Como é que se forma um partido político? Ele se forma pela junção de pessoas físicas, né? Pessoas físicas se unem para formar um determinado partido político, e normalmente essas pessoas físicas que se unem em torno da formação de um partido político são pessoas que comungam de ideias parecidas, ideias relacionadas a pensamento político, de poder parecidas, né? E aí, uma vez que esse partido político está formado, os seus membros devem observar os requisitos de disciplina e fidelidade partidária, ou seja, uma vez que você se filia a um partido político, teoricamente você deve cumprir as regras daquele partido e deve ser fiel ao partido, a ideia da fidelidade partidária. Obviamente que isso não é algo absoluto, porque existe a possibilidade de mudança de partidos, mas a ideia é que essa disciplina e fidelidade seja observada o máximo possível no âmbito dos partidos políticos. O artigo 17 da nossa Constituição, ele consagra o princípio da liberdade partidária,
disciplinando que os partidos têm liberdade para ser criados, né, para se fundir, para um partido se incorporar ao outro, bem como para que esses partidos sejam extintos, né? E é justamente essa liberdade partidária que permite que nós tenhamos uma gama de partidos, né? Há mais de 30 partidos hoje no Brasil, exatamente por conta dessa liberdade partidária, que também impede que o Estado exerça algum tipo de influência, especialmente influências indevidas dentro do funcionamento dos partidos políticos, tá? O princípio da liberdade partidária. O caput do artigo 17 da Constituição, ele dispõe que os partidos políticos eles devem observar a segurança nacional, a soberania nacional, perdão, o regime democrático, pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa humana. São valores que devem ser seguidos por todo e qualquer partido político, sob pena de afronta ao texto constitucional. E há alguns preceitos que também devem ser seguidos pelos partidos políticos. Por exemplo, caráter nacional. Todo partido político no Brasil deve ter caráter nacional. Não há partido político de âmbito regional e muito menos de âmbito local. Também não há necessidade que o partido tenha representação em todas as 27 unidades federativas, incluído aí o Distrito Federal. A lei dos partidos políticos, né, que é a lei de número 9.096 de 98, ela dispõe a respeito da existência, né, de partidos com representação em 9 estados da federação, o que configuraria aí 9.096 de 95, perdão, está aqui o número da lei 9.096 de 95, disciplina que o partido político, se tiver representação em 9 estados da federação, que corresponde a 1/3 das unidades federativas, já é considerado um partido político de âmbito nacional. O fato é, todo partido político deve ter caráter nacional, não se admitindo partidos de âmbito regional ou local. Os partidos políticos não podem receber recursos estrangeiros. A expressa vedação no artigo 17 aos partidos políticos em relação ao recebimento de recursos estrangeiros, tanto de países, né, de outros países, quanto de organismos internacionais. Então não pode, por exemplo, capital estrangeiro vir e começar a financiar um determinado partido político, porque a ideia aqui é muito simples. Não tem almoço grátis, né? Ninguém dá dinheiro à toa. Então, veja bem, se vem um organismo internacional e começa a injetar dinheiro num partido político aqui, certamente esse organismo internacional, em algum momento, vai exigir aí uma contrapartida. E muito provavelmente a exigência de contrapartida vai ser no momento em que esse partido chegar no poder, né? Isso poderia comprometer a soberania nacional. Então, a nossa Constituição, o Constituinte originário, ele foi prudente logo no sentido aí de proibir de maneira absoluta o recebimento de recursos estrangeiros, seja de países, seja de organismos internacionais. Todos os partidos políticos devem prestar contas perante a Justiça Eleitoral. No Brasil, nós temos uma justiça especializada para análise de questões eleitorais, né? A jurisdição eleitoral, e, obviamente, os partidos políticos devem realizar sua prestação de contas perante a Justiça Eleitoral. A ideia aí é realmente exercer um trabalho de fiscalização e observância ao que a lei disciplina, né? E, obviamente, os partidos devem funcionar de acordo com a lei. Isso é uma decorrência lógica do Estado democrático de direito. Todo mundo está submetido aos parâmetros legais, os partidos políticos não seriam diferentes. Lá no artigo 17, parágrafo 1º, a gente tem a figura da autonomia partidária. Autonomia partidária significa que o partido político ele tem a possibilidade de definir a sua organização interna, de escolher os seus representantes, os seus diretórios regionais e nacionais, livre de qualquer tipo de interferência do Estado. E essa autonomia partidária ela acabou sendo realçada por conta de uma emenda constitucional que extinguiu a figura das candidaturas vinculativas. Antigamente, nós tínhamos uma regra chamada de regra da verticalização, que obrigava as coligações eleitorais, as candidaturas que haviam sido formadas no âmbito federal, a serem reproduzidas no âmbito estadual e também no âmbito municipal. Então, vamos imaginar, a gente tinha o partido A e o partido B unidos, coligados no âmbito federal. Essa mesma união entre o partido A e o partido B, ela precisaria ser reproduzida no âmbito dos estados e no âmbito dos municípios. A partir dessa emenda constitucional em 2006,
nós tivemos uma modificação nessa sistemática. Não há mais a obrigatoriedade, a vinculação de candidaturas. O artigo 17, parágrafo 1º, disciplina isso. Tá? Ou seja, nós podemos ter o partido A e o partido B unidos no âmbito federal, né, coligados no âmbito federal, e esses dois mesmos partidos, A e B, eles podem, por exemplo, estar disputando uma prefeitura no âmbito municipal. Essa possibilidade existe, ainda que não seja tão ético, mas não há nenhuma afronta à Constituição por conta dessa divergência de atuação deles em âmbitos federativos diferentes. Tá? Então, muito cuidado aí com essa figura da inexistência de vinculação de candidaturas, não há mais essa obrigatoriedade. Tá? Como eu falei no início da análise dos partidos, os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado. E como pessoas jurídicas de direito privado, a aquisição de personalidade jurídica acontece no momento do registro do seu ato constitutivo. Né? Quando uma pessoa física nasce, quando uma pessoa natural nasce, o ato que promove formalmente a existência daquela pessoa é a certidão de nascimento. Né? Quando você está falando de uma pessoa jurídica, também há uma espécie de certidão de nascimento que atesta a existência legal daquela pessoa jurídica. E esse registro ele deve ser feito perante um cartório de pessoas jurídicas. Tá? Um cartório de pessoas jurídicas. Não é a junta comercial, porque o partido político ele não pode ter finalidade lucrativa, ele não é uma sociedade empresária, então ele tem que ser feito esse registro num cartório de pessoas jurídicas. Esse cartório deve ser em Brasília, né? Exatamente porque o partido ele precisa ter uma abrangência nacional. Nesse momento em que é feito o registro no cartório de pessoas jurídicas, é o momento onde o partido adquire personalidade jurídica. Posteriormente, já detentor da personalidade jurídica, o partido ele deve registrar os seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. Qual é o pulo do gato aí para você? Em provas, o examinador costuma colocar que a aquisição da personalidade jurídica é obtida no momento em que os estatutos são registrados no TSE. Isso não é verdade. Quando o partido político registra os seus estatutos no TSE, ele já adquiriu personalidade jurídica anteriormente. Por quê? Porque ele adquire a personalidade jurídica no momento em que ele registra os seus atos constitutivos no cartório de pessoas jurídicas. É nesse momento que ele passa a ser detentor de direitos e obrigações na esfera civil, o momento que ele passa a ser detentor da personalidade jurídica. E dentre os direitos que o partido político adquire, ele vai ter acesso aí ao fundo partidário e também ao acesso gratuito ao rádio e à televisão. Né? A nossa Constituição estabelece, no parágrafo 3º do artigo 17, algumas regras que devem ser seguidas para que os partidos tenham acesso tanto ao fundo partidário quanto ao rádio e à televisão para veicularem as suas propagandas. Nós não podemos ter partidos políticos com natureza paramilitar, né, organizados sob a forma paramilitar, isso é vedado constitucionalmente. E, recentemente, nós tivemos uma emenda constitucional, a emenda constitucional 117, que inseriu alguns dispositivos ao artigo 17, dentre eles o parágrafo 7º, trazendo aí uma ideia de fomento, né, à participação feminina nas discussões políticas. Né? Ainda é muito acanhada, né, a participação das mulheres no jogo político, né, tanto nas discussões propriamente políticas, quanto na ocupação de cargos eletivos. Né? E aí o que a emenda constitucional tentou promover? Esse incentivo a essa participação, né? Determinando que, no mínimo, 5% dos recursos obtidos pelo partido em decorrência do fundo partidário devem ser destinados para fomentar programas de difusão e participação política das mulheres. Né? Então, a gente tem aqui o texto constitucional e aí o parágrafo 7º fala: os partidos políticos devem aplicar, no mínimo, 5% dos recursos do fundo partidário na criação e na manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, de acordo com os interesses intrapartidários. Né? Então, a ideia aqui é buscar realmente um fomento, né, em torno da participação feminina nas discussões políticas, para que a gente tenha aí uma ideia de campo mais aberto de discussão de ideias, para que todos os interesses possam ser discutidos em âmbito político. Tá bom? Beleza? Certinho. Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Perguntas? Se você tiver alguma dúvida, fique
à vontade para fazer, nesse momento, o seu questionamento. Caso você não tenha nenhuma dúvida, caso esteja tudo esclarecido aí para você, a gente finaliza aqui a nossa aula, tá? A aula posteriormente vai ser disponibilizada para você revê-la quantas vezes você quiser. No nosso próximo encontro, a gente vai dar continuidade ao nosso curso, já adentrando aí em outros temas, né, da nossa disciplina. Beleza? Gente, muito obrigado pela presença de todos vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau!